turno do Brasileirão está acabando, então este programa Ou não, né? Ou o quê? Ou não, porque tem clube que vai faltar 4 jogos. Como é que... Uma grande loucura, mas com os jogos que tivemos no primeiro turno, a gente vai fazer a nossa seleção do primeiro turno do Brasileirão. Então é aquele famoso mano a mano a mano a mano. Roda a vinheta pra gente fazer as nossas escolhas. Vamos lá, ô Bruno Formiga, João Ricardo, John, Everton ou Léo Jardim? Bons candidatos, eu acho que a disputa fica entre o João Ricardo e o Everton, assim, pelos índices, se for gols tomados por jogo, defesas por jogo, gols evitados, o João leva vantagem. Mas é pouca coisa em relação ao Everton, que eu acho que teve algumas atuações muito impactantes, assim, individualmente falando. Acho que a gente lembra do Everton em momentos muito críticos do Palmeiras no primeiro turno, e ele voltando, inclusive, a próximo da sua melhor forma. Aí, como eu acho o Everton mais goleiro, acho que ele vai ganhar no desempate. Tá, o Everton. É você, o Vitor Sérgio? Então você vai ter que desempatar, porque para mim o melhor goleiro do primeiro turno, inclusive sendo decisivo em muitos momentos, embora não apareça, é o John, do Botafogo. Eu vou com o John do Botafogo também. Eu acho que ele fez defesas bem importantes. Mesmo que eu acho que até seja um Botafogo que, comparado ao Botafogo do primeiro turno do ano passado, acho que joga um futebol mais vistoso, mas também mais consistente. Acho que sofre menos e tal, mas ainda assim, acho que o John, quando precisou, foi bem importante. Vai lembrar que o primeiro turno do PR do ano passado foi melhor do que o primeiro turno do João, inclusive, né? E melhor do que qualquer um dos 4 que estão na votação. Não tinha discussão, né? Não tinha discussão, não tinha discussão. Então, o John levou essa. Vitor Sérgio, na lateral direita, William, Damian Soares, Mike ou Tinga? Então, o Mike revezou com o Marcos Rocha, mais por escolha do Abel do que talvez pela escolha das maioria das pessoas. O Tinga fez de novo um campeonato muito bom. Também, às vezes, atuando ali como um terceiro zagueiro. Quem é o outro? O William e quem é o outro? Damian Soares. O Damian Soares, às vezes, revezou, né? Tem algumas questões físicas, né? Precisa revezar um pouco, então o Matheus Ponte jogou. Para mim, disparado o William do Cruzeiro, mas sobrando, assim, muito bom, melhor disparado. Eu acho que nessa até o jeito que o time joga casa muito com a característica dele. Acho que vai ser o William aí. O Tinga tem duplo papel, o Damian Soares não consegue jogar todo o jogo. E o Mike também fica nessa, né? De joga como ponta, às vezes é reserva, então por eliminação e por rendimento. Então fomos de um do Botafogo, um do Cruzeiro. A nossa zaga, o Formiga, você começa com quem? Fabrício Bruno, Bastos, Gabriel Xavier ou Kaique Rocha? Eu acho que vai mantendo o nível de um dos melhores zagueiros do Brasil, que não mudou nada, então ele já parte muito na frente dos outros. Para mim, Fabrício Bruno. Vai na mesma linha? Eu não acho, não. Eu acho que o melhor zagueiro do primeiro turno foi o Bastos, tanto atrás, quanto que é o que eu acho que a gente deve avaliar. Um zagueiro zagueirando e ainda fez gols importantes na frente. Mas olhando o que ele jogou, acho que o Fabrício Bruno manteve o nível, mas não foi nada demais. Inclusive, acho que ele baixou um pouquinho o nível em relação ao ano passado. O Gabriel Xavier, esse foi uma grata surpresa, acho que do nível que ele está jogando. Mas para mim, o melhor primeiro turno foi o Bastos. Eu vou com o Fabrício Bruno aqui, acho que, discordando um pouco do Vélez, eu acho que ele manteve o nível. Acho que ele manteve um ótimo nível, mas acho que ele estava melhor no ano passado. Ele estava melhor no ano passado. Nesse sentido que eu digo, eu discordo. Murilo, Alan Franco, João Marcelo ou Kusevich? Quem será o escolhido? Murilo, Alan Franco, João Marcelo ou Kusevich? Então, até ele se machucar, ele pra mim estava muito bem. Então eu vou votar nele por causa disso, que ele voltou agora, já voltou acho que sentindo um pouquinho de ritmo, mas eu vou votar no Murilo. Você, o Morfiga? É uma disputa boa, mas aí eu vou usar o mesmo argumento do Fabrício Bruno. Acho que ele já entra na briga na frente dos outros e aí mantém no critério de desempate. Tem alguns aí fizeram um ótimo primeiro turno, né? E com bons momentos, Alan Franco e outros, mas pra mim é Murilo. Alan Franco jogou muito bem também, muito jogando. Murilo, então. E aí, pra gente fechar a nossa defesa aí, eu vou confessar a vocês que a lateral esquerda não chega a estar empolgando, né? Muito assim no futebol brasileiro, mas vamos lá. Bruno Pacheco, Lucas Piton, Ayrton Lucas ou Piquerez, Formiga? Eu acho que o turno do Piton, ele já vinha na briga, não é de agora, né? A gente já tá falando de um cara que já vem bem desde antes disso. O Piquerez teve uma queda que para mim é considerável, e aí vai por proporcionalidade, eu vou de Piton. O Lucas Piton é o seu voto também, Léo?
É o meu voto, acho que a gente pode fazer uma menção honrosa ao Arana aí, que fez um começo de campeonato muito bom. Acho que depois daí foi para a seleção, antes já tinha caído um pouquinho, mas foi para a seleção. Mas eu vou de Piton também, que tem sido um cara muito consistente e importante para um Vasco que sofreu demais em muitos momentos. Agora, na reta final, até melhorou. Então, muito bem. Aí a gente teve também um do Flamengo, do Palmeiras e um do Vasco escolhidos aqui na nossa defesa. Vamos começar o meio campo, Vés, com Gregory, Fernandinho, Aníbal Moreno ou Lucas Romero? Gregory, Fernandinho, Aníbal Moreno ou Lucas Romero. Cara, tem muita menção honrosa aí ao Gregory, que fazendo um papel muito importante. O Fernandinho jogando como se fosse um garoto. O Lucas Romero voltou muito bem, mas o meu voto é Aníbal Moreno. Você, Formiga? Eu fico impressionado com a constância. Eu acho que o Aníbal já entrou no campeonato com uma vantagem, né? Pelo que ele fez no Campeonato Paulista e tal, a adaptação que foi imediata. E é impressionante, assim, é um cara... Primeiro que é confiável, vai estar em campo basicamente todos os jogos, com nível de erro baixíssimo, assim, para um time que precisa de tanta consistência. É uma briga muito boa, cara, mas eu vou de Aníbal Moreno. Ele é incansável, né? Ele é impressionante. É bizarro. Impressionante. Marlon Freitas, Alisson, Caio Alexandre ou De La Cruz? Puta. Assim, você vai acabar sendo... Sou eu, né? Tu. Vai dar De La Cruz, mas eu fico com muita pena do Alisson aí. É que o De La Cruz, quando saiu, ele, era um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, né? Eu acho que ele não era o melhor jogador do campeonato, acho que tinha gente à frente, né? O Matheus, o Pedro, enfim, acho que teve gente que jogou mais que o De La Cruz, mas ele deu pouquíssima brecha. A briga pra mim é ele e Alisson aí, mas eu vou de La Cruz, que eu acho mais jogador, né? Também. Eu acho que a briga, de fato, é De La Cruz e... Cara, provavelmente essa é a disputa mais qualificada. Todo mundo aí foi excelente no primeiro turno. O Marlon Freitas fez um campeonato fantástico, O Alisson, até se machucar, era o melhor jogador do São Paulo, né? E era um dos melhores jogadores do campeonato. O outro é o Caio Alexandre. Pô, o que ele tem feito no Bahia, de ser o primeiro volante ali, assim, jogado muito. Mas eu acho que tem que votar no De La Cruz pelo que jogou o campeonato todo. Eu vou de La Cruz. Eu não... A minha dúvida aqui é a seguinte. Quantos jogos De La Cruz ficou fora? Uns 8? 8. 8 de 19 é uma conta boa. Eu votaria no Alisson aqui por esse motivo, tá? Eu acho que o De La Cruz ficou fora muitos jogos. Então, assim, como acho que o Alisson é o jogador mais importante do São Paulo, que Vés pontuou aqui, e acho que é um dos melhores do brasileiro, eu botaria isso na conta, mas eu acho justo, assim, pelo que o De La Cruz enquanto ele jogou, ele foi, com o Flamengo, inclusive numa fase que o Flamengo estava pior, né? Pochettino, Veiga, Matheus Pereira ou Gerson, Vés? Cacete, cara. E o Pochettino agora, além das assistências, desandou a fazer gol, né? Fazendo gols importantes. O Veiga não esteve no seu melhor o tempo todo, mas sempre produzindo. O Gerson teve futebol de melhor jogador do campeonato em algumas rodadas, mas o voto é Matheus Pereira, inclusive está aqui. O voto é Matheus Pereira. O voto é Matheus Pereira. Você também vai com o Matheus Pereira? Eu acho essa briga tão boa quanto a anterior, até porque o Veiga voltou a jogar bem, assim, só tem fora de série aí, mas, pô, o primeiro turno do Matheus é absurdo. Assim. Cara, além de eficiência, tem estética, tem produção, tudo, gol, assistência. O Matheus, assim, muito guardadas não é nem guardadas as proporções, mas é porque foi por um curto espaço de tempo. Mas o jeito que o Matheus Pereira joga, o jeito que ele corre, o jeito que ele toca na bola, ele me lembra muito o Jean-Pierre, que jogou no Grêmio, que nem sei onde é que tá agora, Ituano. Que era tratado como muito promissor, né? E porque era bonito o Grêmio não ver. O Grêmio não quis envolver numa troca com Veiga e Scarpa, não sei o que, lembra? Eu nem lembro mais dessa troca louca aí. Mas teve isso. Teve. Você não lembra por agonia? Ele me lembra isso, porque ele é elegante, assim, O Jean-Pierre era muito fora da curva mesmo. E umas pernas... Só que o Matheus... Assim, mas o Matheus tem mais intensidade, tem mais coisa, joga em mais posição, né? No primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E um era um garoto na projeção de que ia ser bom, o outro é um cara que voltou pra cá e muita gente que nem conhecia, ele é um jogador pronto, né? O Matheus é esse jogador aí, o Jean-Pierre tinha... Um monte de coisa pra evoluir ainda. Eu não sei nem se ele era garoto no sentido de idade, assim. Acho que o Jean-Pierre já tinha 21, 22. Mas não acho que você fala dele de antes. Até eu lembro de ter feito, se eu não me engano, acho que eu fiz brasileiro
Não sei se foi sub-20. Não, a gente fez o campeonato de aspirantes também, o Jean-Pierre já estava lá. Ele e Tony Anderson, não era o Tony Anderson? Tony Anderson, né? Mas acho que os dois têm mais ou menos a mesma idade, acho que não, enfim, já não lembro, vou até olhar aqui enquanto eu peço o próximo voto. Estevão, Luiz Henrique, Lucas Moura ou Paulinho, ou Formiga? Aí assim, pode parecer um voto... Dá pra botar o Luiz Henrique na outra, não? É uma bela disputa, mas aí eu acho que há um fator desequilíbrio de surpreendente, de fenomenal e que, desculpa, vai ter meu voto. Mas... jogou menos ou não tá pronto, pra mim é Estevão, muita coisa. E aí, Sérgio? É isso, é uma pena com o que tá fazendo o Luiz Henrique. Acho que o campeonato dele, primeiro turno dele, e depois ali de um momento ali que ele deu uma osciladinha no meio, mas a reta final do primeiro turno dele é coisa fantástica, mas acho que tem que ser Estevão por ser o cara diferente, o cara do que fez o mais improvável, as coisas mais espetaculares. E fazer o que ele faz sendo uma criança é mais difícil que o outro. Jogando no meio de adultos, né? Então o Estevão tá escolhido. Assim, só um ponto aqui que eu acho que é importante, porque quando o Brasil estava jogando a Copa América, muita gente estava que o Estevão já devia ter sido convocado, devia estar na Copa América, não sei o quê. Só que a gente tinha que voltar à data que aconteceu a convocação. O Estevão devia ter, sei lá, 8 jogos. O Estevão só tinha jogado, não tinha nenhum, acho que não tinha nenhum jogo como titular, eu acho. Então, ele tinha, acho que, assim, tipo isso, porque era o início titular, do eu acho que não brasileiro. Tinha, lógico. Mas ele tinha tido um jogo, eu acho, no Paulista, que ele entrou bem pouco. Então, assim, calma. A galera comparou com o Neymar na Copa, é completamente diferente. Comparou com o Lamine Yamal, comparou com o Nico Williams na Euro. Gente. Também não dá pra fazer a Yamal já é profissional, já tem um tempo, o Nico Williams é a mesma coisa, o Neymar já tinha sido campeão paulista, jogando o titular, fazendo um início de Copa do Brasil Copa absurdo. do Brasil, eu acho, naquele A Copa do Brasil é depois da Copa, depois, mas ele já tinha aparecido na Copa do Brasil, jogando muito bem. O Santos dando de 10-0, só goleado. É diferente. Não, ele foi campeão da Copa do Brasil naquele meio do ano. Eu acho que é depois, eu acho que a final é depois da Copa. Sim, mas é a caminhada de Copa do Brasil. A caminhada já tinha acontecido, o título, a final contra o Vitória é depois da Copa. É isso. O VS? Agora já não esqueci, acho que é o VS. Luciano, Everton Cebolinha, Everton Ribeiro, Júnior Santos. Luciano... Everton Cebolinha, Everton Ribeiro, Júnior Santos. Júnior Santos. Cara, o Everton Cebolinha jogou... tem 26 anos. E o Matheus Pereira tem 28, eu acho. Vou olhar agora. O Everton Ribeiro jogou muito bem, mas acho que não foi o principal do Bahia. Mas jogou muito bem. O Everton Cebolinha vinha muito bem, se machucou e isso impactou demais na análise dele. Então acho que não dá pra votar. Aí sobra Luciano e Júnior Santos. Eu acho que o melhor do Júnior Santos foi na Libertadores, cara. Eu vou votar no Luciano. Acho que o Luciano jogou muito bem em muitos momentos nesse primeiro turno. O começo do campeonato do Júnior Santos foi bem bom. Eu também acho. A gente tava tratando mas a reta final não foi bom. Mas é o contrário do Luciano. Antes dele se machucar. Uma reta final do turno boa e um começo ok. Não sei. O Júnior Santos, eu lembro a galera tratava de melhor do campeonato. Matheus, ele e Pedro. Isso aí. Eu vou de Júnior Santos. Então tá. Mas tu vai com quem? Eu vou de Luciano. Tá, eu vou de Júnior Santos, porque pra mim o início do brasileiro do Júnior Santos é inclusive o Luciano no começo do Zubeldia é brincadeira o que ele faz lá. Ele transforma o Luciano. E eu acho que ainda tem esse impacto também, né? Quando é o Zubeldia assume? Quando? É 2 meses, né? Acho que é na 3ª ou 4ª rodada. Mas depois, assim, o início é muito bom e depois tem uma fase ali de uns... Do Luciano? 4, 5 jogos? Não, do São Paulo. Do São Paulo, do Zubeldia. Não, uns 4, 5 jogos, eu acho. Mas ele mesmo assim, ele fazendo o jogo, fazendo gol, mas tá produzindo. jogando muito mesmo. Impressionante. O Formiga, Lucero, Pedro, Verratti ou Hulk? O Verratti faz um campeonato monstruoso, mais uma vez. Lucero também. Impressionante. O Lucero, o Hulk, todo mundo muito grande aí, mas... A gente tá falando de um cara que é artilheiro do campeonato. Até um dia desse ele era artilheiro, líder em assistência e líder do campeonato. É que agora, nesse momento que a gente tá gravando aqui, o Flamengo não é líder. Então o Pedro liderava basicamente tudo, não tem como, né? Ele é pago pra fazer aquilo ali, ele tá fazendo até mais. Então... Pedro? Pedro. Sem contar os gols de peito, né? Já fez 6 só no Flamengo. Você, velho. Pedro também. Acho que, assim, o Verratti, o Lucero e o Hulk, mais recentemente, muito bem, mas o Pedro, acho que é inquestionável nesse ponto. Aí o técnico... Tinha gente, hein? Tinha gente, hein? Bons trabalhos. Cara, eu só chego à conclusão com essa seleção que o campeonato é muito legal, velho. E eu acho que o campeonato desse ano vai ser melhor que o do ano passado, porque o primeiro turno foi dominado por um time só, esse não tá sendo.
e eu acho que a gente não vai ter aquela derrocada. A gente já teve 6 ou 7 líderes, né? É, o campeonato vai ficar com quem não quer. Eu acho que esse ano vai ser uma parada muito pau a pau até... Mas o ano passado, assim, é porque tudo bem, ficou muito na... Mas é que a derrocada do Botafogo deu a impressão de que o campeonato caiu no colo, tipo assim, vamos ver quem aceita aí o campeonato. E era todo mundo batata quente. A sensação era, o Botafogo quer perder, vamos ver quem vai aceitar ganhar, né? Mas aí eu acho que a gente teve uma disputa grande. Sim, mas eu acho que o nível do campeonato tá melhor. O nível do campeonato tá melhor. O Flamengo tá jogando mais, o São Paulo tá jogando mais, o Fortaleza tá jogando mais, o Botafogo, pra mim, tá jogando mais. Esse Palmeiras, se bobear, é melhor que o do... Porque o Palmeiras fez um campeonato, boa parte do primeiro turno do Palmeiras foi bem abaixo. E aí você ainda tem outras figuras aí querendo o Fortaleza, Fortaleza é G4. A Fortaleza agora é G4. Tem o Atlético Paranaense, tem, acho que o em relação que a gente não tinha esse elemento no ano passado. Em relação ao ano passado é só o Atlético Mineiro que tá pior, né? O resto todo melhorou, Bahia, Cruzeiro. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro. E aí só vê o impacto de Luiz Soares. Uns 8 times legais no campeonato, assim, muito legais. Muito bom, muito bom mesmo. Bom, quem é o treinador, Vitor Sérgio? Seabra, Ceni, Arthur Jorge ou o Vojvoda? Olha que coisa, a gente não botou nem Tite nem Abel Ferreira, né? Só pra você ter uma ideia. Um é segundo, outro é terceiro. Eu vou de Arthur Jorge, com o nível de impacto que ele teve, rápido. E a gente, eu, por exemplo, quando fiz minha análise da chegada do Arthur Jorge, eu questionei, não questionei, mas atestei que os jogos do Botafogo poderiam ser um lá e cá absurdo. Ele tomava muito gol com o Braga, ele era muito atacado, o time dele era muito atacado treinando o Braga, e isso não acontece tanto assim com o Botafogo, né? Ou pelo menos, às vezes que acontece, o John tá lá pra salvar. Então, assim, o que ele fez, ser líder do campeonato, num impacto absurdo, num time com questões também, até mentais, pelo que aconteceu no ano passado, o Arthur Jorge. Você, Formiga? Eu também acho que Mas eu queria destacar o trabalho do Seabra, é inacreditável. É isso que eu ia... É inacreditável. O Seabra... O Arthur Jorge ainda foi um para-raio absurdo, porque no meio disso ele teve que lidar com essas questões emocionais para recuperar e exorcizou esse fantasma. Tinha treta do Texel com todo mundo e ele não deixou isso. Tinha não, né? E ele não deixou... Agora é com o jogador do Botafogo. Ele não se envolveu nisso em momento nenhum. Blindou, assim. né? Ele conseguiu blindar, parece eu acho bem, que o trabalho dele... E assim, já falei isso algumas vezes, eu acho mais legal de ver esse Botafogo, porque para mim ele tem mais de uma forma de jogo. O do ano passado, ele claramente era um time de transição e tinha espaço, beleza, vai matar. Tanto que quando começaram a detectar um pouco o Botafogo, foi ficando mais difícil o Botafogo jogar. Eu acho que o Botafogo do Arthur Jorge, ele tem mais ferramentas, até porque tem mais talento, né? Isso. Muito bem, eu acho que só o Seabra que era importante a gente... E o Vojvoda tá em quarto lugar, né, irmão? Que o Vojvoda não é uma surpresa, né? Não é uma surpresa, eu acho mas... muito também é difícil fazer difícil, o que ele faz, ele vai se reinventando lá dentro. Quarto lugar, cara. Né? Bom, então a nossa seleção tem John, então vamos lá, a gente tem John, Júnior Santos e Arthur Jorge do Botafogo, 3, William e Matheus Pereira do Cruzeiro, 2, Fabrício Bruno, De La Cruz e Pedro, 3, do Flamengo, Aníbal Moreno e Estevão Murilo, do não? Palmeiras e o Piton. Murilo não ganhou também? Quem é que eu falei? Murilo, Estevão e Aníbal. E Estevão, tá bem dividido. E Piton do Vasco. Bem dividido. Ano passado eu lembro de a gente ter feito isso aqui, acho que foi um esculacho do foi Botafogo. 7 ou 8 do Botafogo. O Botafogo levou goleiro, levou Tiquinho, levou... Zagueiros, Adrielson. Os zagueiros. Tiquinho, não tenho certeza se ele Tiquinho, eu acho que levou... Era Tiquinho ou Soares, né? Mas eu acho que ganhou o Tiquinho. Não lembro. Enfim, está feito. Gostou, não gostou, discorda, vai nos comentários e também espalha esse negócio Eduardo aqui. Eduardo tava, com certeza. Eduardo tava. Tchau, beijo. Um abraço.